Olá, amigos, né, alunos do segundo ano. Como previsto, a gente já terminou o livro de Sociologia e a gente já trabalhou algumas coisas. Eu acho que é importante a gente estar continuando as atividades por aqui. E hoje eu vou começar o livro que vocês tanto esperam, que é o livro de filosofia. Então eu vou começar pelo livro de filosofia 3, capítulo 1. E ele começa na página 5, né, para falar um pouco sobre Maquiavel. Maquiavel ele foi um cara extremamente importante para o desenvolvimento da política, né, da política moderna que a gente conhece. Ele faz parte desse princípio histórico do desenvolver, né, das atribuições do Estado, do conceito de poder, do conceito de política e dos tipos de ação que são produzidas dentro desses órgãos, né, dentro dessas instituições. Ele viveu entre 1459, 69 e 1527. Ele vem trazendo algumas ideias sobre a concepção moderna de política que só ele conseguiu fazer, que é distanciar, desvincular, né, a política da ética. Ele vem desvinculando essa ideia justamente porque ele trabalha e constrói uma filosofia realista. Essa filosofia realista ela traz algumas características ou tipologias ou discursos, né, que ele vem trazendo dentro da filosofia, dentro do livro dele, que é O Príncipe. E ele vem falando sobre essa distinção e essa separação entre o mundo cristão e esse mundo de espaço autônomo que a gente tem, né? Se diferenciando dessas instituições agregadas ao princípio da religião e essa instituição que é autônoma a esse princípio da moralidade cristã, né? Então ele separa muito isso. Ele fala também sobre as ideias do conhecimento filosófico e, como eu disse para vocês, ele começa a construir uma filosofia da política moderna. Então, por isso que ele é extremamente reconhecido, lido, estudado, criticado também, muitas das vezes. Ele traz também uma outra ação, né, que é a ação política eficiente, né, e não ditadas pela qualidade moral, mas socialmente apreciadas, né? Ele traz essa ideia como um afastamento dessa dimensão política da dimensão moral. Essa é um dos principais argumentos que ele vai tratar dentro da sua teoria do livro O Príncipe. Ele fala também sobre a ideia do temor dos súditos, né, como fundamento do poder. Eu acho que todo princípio que, estando, né, no princípio em que você se sente fraco, se sente frágil e sente medo, né, você vai ser extremamente manipulado ou você vai estar nessa condição de manipulação e de aceitação também. Ele traz a ideia da moral e política, né, que ele estabelece dois campos narrativos aí, discutidos dentro da sociedade política, que ele fundamenta sobre a conquista e a conservação do poder. Essa ideia da conquista, a gente às vezes imagina essa conquista como um princípio bem romantizado, de guerras, sublevações, e o cara se sobressai, né, a tudo isso, a todas as misérias, a todas as coisas ocorridas de atrocidades dentro dessa guerra. Então é por um heroísmo, né? Então traz essa característica de heróica, né, para o discurso. E ele fala sobre o tipo de conservação. Essa conservação é se manter no poder a qualquer custo. E ele não se interessa pelo bem comum, ele interessa pelo bem que conduz a determinados tipos de grupos, né? E esse poder ele é direcionado ao príncipe, né? A pessoa que configura aí a ideia de poder e representa, né, a ideia de poder.
Ele vai falar sobre a ideia de virtude, né? Ele fala sobre o conceito da virtude dentro desses princípios, e ele fala sobre o seguinte: o exercício da conservação do poder, ou seja, significa precisamente a competência do governante para enfrentar as mais diversas situações, muitas delas francamente diversas, superando-as com a aplicação das estratégias adequadas. A virtude essa condição que um homem tem de se manter no poder. Ele se sente virtuoso porque ele se comporta com eficiência. Ele se comporta e tange os seus conhecimentos e as suas experiências com efetividade, né? Ele traz também uns planos, né, expressos dentro da ideia sobre a lei e a força, né? A ideia, por exemplo, que nós temos e que foi criticada pelo materialismo e pelas críticas às teorias críticas de uma forma geral, né, que são extremamente materialistas, porque a gente vê essa condição de poder, né, estabelecida a priori sobre as nossas vontades, né, os nossos desejos. Então ele vem trazendo essa ideia do que é juridicamente estabelecido enquanto um princípio de Estado, enquanto um princípio de um regente para manter a coesão social. E ele fala sobre o uso da força, né, que somente o Estado tem esse poder de utilizar-se da força. A gente sabe, a polícia acaba executando isso, né? A gente sabe que tem pessoas que falam e tem pessoas que fazem, então é diferente. Então ele coloca bem essa condição. Ele traz somente essas categorias, o livro traz também o porquê que a gente deve ler o Maquiavel, essa importância de se ler o Maquiavel, e traz logo em seguida algumas atividades para vocês fazerem. Gostaria que vocês colocassem as atividades que são pedidas e se há, né, alguma atividade discursiva juntamente com as outras atividades que eu enviei. Quero desejar a todos vocês uma boa semana, né, junto com os familiares, e fiquem bem. Beijos. A gente se encontra.